Olá, meus queridos amigos, aqui estamos nessa parte, aqui nesse módulo maravilhoso, né, da nossa Semana Solidária. De imediato, antes da gente passar a análise de alguns pontos que eu selecionei aqui, muito obrigado por contribuir com a gente nesse projeto maravilhoso. Então, a gente vai apresentar para vocês aqui nesses próximos minutos 5 pontos específicos, né? A nossa pretensão são 5 pontos, mas eventualmente, se houver necessidade de a gente estender um ponto a mais, a gente anula o último ponto. Perfeito? Os pontos foram divididos segundo aquelas matérias que mais caem para concurso de delegado de Polícia Civil ou no concurso de delegado de modo geral. E também para a gente revisitar alguns temas específicos que acabaram aparecendo por algumas aquisições, algumas perguntas que me fizeram um pouco mais complicados da forma como o concurso pode estar exigindo ou mesmo a partir de compreensões várias que muitos alunos apresentaram para mim e me levou, né, me induziu a gente trazer alguns temas específicos, mas não tão somente por isso, mas porque esses temas são recorrentes na prova de delegado de Polícia Civil. Perfeito? O nosso primeiro tema aqui de sentidos de Constituição. Esse tema, ele cai praticamente em todas as provas de delegado de polícia, seja delegado de Polícia Federal, seja delegado de Polícia Civil. Nos últimos concursos de delegado de Polícia Civil, sempre caiu. E só fazendo uma rápida recapitulação aqui, nós temos os 3 principais, os clássicos, os 3 sentidos clássicos de Constituição, o sentido sociológico, o sentido político, o sentido jurídico. Eu vou dar ênfase aqui, então, somente ao sentido jurídico, tá? Mas antes, vamos fazer uma breve revisão aqui, rapidíssima, com aqueles termos chavões que a gente sempre apresenta para vocês, que vão ser necessários para vocês nunca mais errarem, né, essa parte de sentidos da Constituição. Sentido sociológico de Constituição, que é o primeiro, né, sentido de Constituição, ele tem como defensor o Ferdinand Lassalle. Não pode esquecer isso, galera. Não pode esquecer Ferdinand Lassalle, sentido sociológico. Porque às vezes a própria questão, o erro dela é a pessoa que defende aquele sentido. Então não pode errar mais. Perfeito? Combinado? E o que significa o sentido sociológico de Ferdinand Lassalle de Constituição? O que Ferdinand Lassalle defende como sentido de Constituição? Ele defende que a Constituição é a soma ou a somatória dos fatores reais de poder. Isso é a Constituição para eles. Aqueles poderes políticos estão lá, que inclui uma série de grupos políticos, né, que tem poder dentro daquela sociedade, naquele momento que ele constrói essa teoria, incluído até os militares, constituem para ele fatores reais de poder. E para ele isso é a Constituição. E quando a Constituição escrita está em desacordo com esses fatores reais de poder, a Constituição é mera folha de papel. Sentido sociológico, facinho, beleza? Sentido político, Carl Schmitt. O que é a Constituição para Carl Schmitt? A Constituição é a decisão política fundamental de um povo. Ou seja, é quase a mesma noção de poder constituinte, aquele movimento de ruptura que a gente vai ver também, um dos tópicos aqui de poder constituinte originário, aquele movimento de ruptura, aquela decisão que o povo toma de criar uma nova ordem jurídica, criar uma nova ordem constitucional. Essa decisão fundamental de um povo, decisão política fundamental, é o conceito de Constituição política para Carl Schmitt. Então, toda vez que aparece na questão, decisão política fundamental, você já sabe, é Carl Schmitt. Somatórios fatores reais de poder, Ferdinand Lassalle. E aí fica moleza. Perfeito? Para Carl Schmitt, a Constituição escrita, né, aquela que está formalizada, documentada em um único documento escrito, ela é tratada como lei constitucional ou como legislação constitucional. E assim como no modelo sociológico, uma vez que essa Constituição escrita vai ou está em desacordo com essa decisão política fundamental, a Constituição escrita não deve se sobrepor à decisão política fundamental. Ou seja, o povo, que é o titular dessa decisão política fundamental, já que o conceito é a titularidade ou a decisão política de um povo específico, ele, claro, tem sempre superioridade em cima das legislações constitucionais, da lei constitucional e, em outras palavras, da Constituição escrita. Perfeito? Então essa é a recapitulação, só para a gente conseguir contextualizar e já de imediato vamos aqui, porque nós temos um tempo curto para falar muita coisa legal. Sentido jurídico de Hans Kelsen. Primeira observação, que você sabe muito bem, é que o sentido jurídico tem tanto Hans Kelsen como também o Hesse. Tá? Tanto o Hesse como o Kelsen trabalham uma acepção, um sentido de Constituição, como uma norma, como dever de cogência. Constituição é puro dever ser. Perfeito? Para Kelsen, esse puro dever ser compreende na ideia de norma pura. Essa, portanto, é a noção que nós temos de Constituição jurídica, ou seja, aos moldes da teoria kelseniana, ou aos moldes da teoria do Konrad Hesse, Constituição é norma. Forma a obrigação, não é meramente no sentido político, meramente no sentido sociológico. Ela é norma, ela é puro dever ser, ela não é ser. Perfeito? Só que nós vamos analisar aqui só Kelsen,
porque Kelsen é um pouco mais sofisticado e já caiu numa prova, nós vamos ver como caiu, e é exatamente essa indicação de como cai que vai facilitar a compreensão da teoria de Kelsen, que ela é um pouco sofisticada, mas a partir de hoje vocês nunca mais vão errar. Perfeito? Então, Constituição é puro dever ser, é norma pura. Além disso, a próxima característica do sentido jurídico de Hans Kelsen, a Constituição é fruto da vontade racional do homem, ou seja, ela emana de um ato de autoridade de um homem, né, como expressão dessa racionalidade do homem. Lembrando que nós estamos num momento aqui de positivismo jurídico, portanto, não tem mais nenhuma discussão de direito natural. Essa vontade racional não é extraída de Deus, ou extraída de uma vontade específica, metafísica. É a vontade racional do homem mesmo, assim, com aquela expressão em normas. Por isso que ela está sempre no contexto do dever ser e não do ser. Tá? Caiu na prova. Constituição é norma pura. Constituição é puro dever ser. Você já sabe o sentido jurídico. Tem que aparecer o nome do Kelsen ou do Hesse. Se aparecer norma pura, é Kelsen, porque é a teoria dele, teoria pura do direito. A gente vai entender por que essa teoria é pura. Por que é questão de norma pura? Vem comigo. Porque no contexto dessa expressão, dessa vontade racional do homem, eu não posso ter nenhum tipo de fundamentação de cunho sociológico, político, filosófico. É puro dever ser, é norma pura nesse sentido, porque essas questões aqui estão no plano do ser. E para o sentido jurídico, para Kelsen, isso não importa para ele. Não importa. Perfeito? Essas são as considerações gerais da teoria de Kelsen. Mas nós temos duas observações, que é a regulamentação, a discriminação da teoria. Isso tem caído bastante em prova. Não apenas no sentido jurídico, mas como esse sentido jurídico kelseniano se expressa. Ele se expressa em duas formas. Quais? A Constituição como sentido lógico-jurídico e a Constituição como sentido jurídico-positivo. E é isso agora que a gente vai entender. Vamos entender o que é o sentido jurídico positivo para Kelsen. Por quê? Porque o que pode cair na prova é pedir que você fale ou que pedir que você analise uma assertiva sobre o sentido jurídico positivo, sobre o sentido lógico jurídico ou sobre a teoria kelseniana. A teoria kelseniana que a gente viu agora no slide passado. Puro dever ser, norma pura, vontade racional do homem. Perfeito? Sem fundamentação sociológica, política ou filosófica. Tudo no campo do dever ser, da normatividade. Perfeito? Mas pode ser que a questão peça como Kelsen entende, portanto, dentro da sua teoria, a Constituição. E a Constituição dele tem dois sentidos, para além daquele sentido geral de norma de dever ser. Qual é? O sentido lógico-jurídico. E o que é para Kelsen o sentido lógico-jurídico? O sentido lógico-jurídico, Constituição é a norma hipotética fundamental. A Constituição se aproxima do conceito de norma hipotética fundamental. E o que é norma hipotética fundamental? E, portanto, o que é Constituição no sentido lógico-jurídico? É uma Constituição que é uma norma que não é posta. É uma norma pressuposta, ou tão somente suposta. Ela não emana de um ato de autoridade. Ela é uma norma pressuposta. Perfeito? Não é positivada. Ela é pressuposta. E esse pressuposto dela constitui uma decisão política, né? uma norma hipotética fundamental. Ela é fundamental porque ela concede fundamento para o ordenamento jurídico. Perfeito? Por isso que é chamada de norma hipotética fundamental, ou de fundamento lógico transcendental da construção jurídico positiva. Essa ideia de fundamento lógico transcendental tem a ver apenas com uma outra norma, uma outra forma de ver a ideia de norma hipotética fundamental. O que é a norma hipotética fundamental? É uma acepção, uma concepção lógico transcendental da Constituição. Ou seja, a compreensão que a Constituição não é tão somente norma posta. Ela é uma norma também pressuposta. Perfeito? Estão comigo aí? Estão me acompanhando? Então vamos lá. E o que é mais importante no sentido lógico-jurídico? A gente viu que lá, em regra geral, a Constituição ela deriva da vontade racional do homem. Só que agora a gente vai melhorar. Porque no contexto do sentido lógico-jurídico, se é uma norma pressuposta, se é uma norma suposta, vem aqui comigo, ela não é ditada por nenhum ato de autoridade. Ela é uma norma suposta, galera. Ela é um requisito, um fundamento lógico transcendental. Em razão disso, não há que se falar na edição dela por nenhum ato de autoridade, porque a autoridade colhe validade da norma pressuposta. Então não tem como a Constituição, no sentido lógico-jurídico, ser um ato de autoridade, porque é a norma pressuposta que concede validade a essa autoridade. Estão me acompanhando? Tranquilo? Recapitulando.
Sentido lógico jurídico, Constituição é a norma hipotética fundamental dentro da teoria de Kelsen. O que é norma hipotética fundamental para Kelsen? É uma norma que ela não é posta, ela é pressuposta, ela é suposta. Portanto, é uma norma que constitui fundamento lógico transcendental, transcendente, acima das normas emanadas de um dever de autoridade. Está lá, transcendental. Perfeito? Ela tanto colhe validade ao sistema no sentido de um regime de escalonamento, que a gente vai ver daqui a pouco, como ela também fecha o sistema. Então, o fundamento da norma hipotética fundamental é a própria norma hipotética fundamental. Por quê? Porque ela é pressuposta. Perfeito? Ela não advém de uma convenção, não advém de um ato de autoridade, não vem. É a norma suposta. Perfeito? Além disso, é claro, considerando que não é posta, não é editada por nenhum ato de autoridade. Então, galera, como é que eu vou entender sentido lógico jurídico? Constituição é uma norma suposta. E essa suposição que advém do caráter transcendental da norma é necessária para entender que a Constituição é o fundamento de validade do sistema jurídico. Ela é, em outras palavras, fundamento de validade, como eu falei há pouco, da Constituição jurídico-positiva, ou seja, do sentido jurídico de Kelsen, na acepção jurídico-positiva. Portanto, vamos lá agora entender o que é o sentido jurídico-positivo para Kelsen, que ficou fácil. É a norma positiva suprema. A Constituição é a norma positiva suprema. E a validade, como a gente sabe muito bem, vem da própria norma hipotética fundamental. Mas o que significa, então, conceituar a Constituição como norma positiva suprema? Significa que ela constitui um conjunto de normas que regula a criação de outras normas. Lembre-se lá, a pirâmide kelseniana. A teoria kelseniana é assentada no ideal de escalonamento ou de verticalidade hierárquica, em que a norma inferior colhe a validade da norma superior. Perfeito? Por isso, no sentido jurídico positivo, em que concede validade às normas positivadas da Constituição, que são supremas, essa Constituição, que tem como fundamento a norma pressuposta, ela constitui um conjunto de normas que regula a criação de outras normas. Kelsen não está preocupado com o sentido de justiça, porque isso está dentro de uma área do ser. Ele está preocupado com o conceito de validade, que está dentro da área de dever ser. Então, galera, caiu no concurso. O Kelsen está preocupado com o ideal de dever ser. Norma é puro dever ser, ou seja, está preocupado só com o conceito de validade. Está certo. Agora pode cair o contrário. A norma é puro dever ser, está preocupado com questões de justiça. Está errado. Kelsen não está preocupado com o ideal de justiça, porque o ideal de justiça dele está dentro do conceito de ser. Para ele, norma é puro dever ser. Perfeito? Fica mais fácil de entender o puro dever ser no conceito jurídico positivo. Avançando. Quem é o fundamento da norma hipotética? Perdão, quem é o fundamento do sentido jurídico positivo? Quem é o fundamento dessa Constituição da norma positiva suprema? A norma hipotética fundamental que a gente viu há pouco, ou seja, aquela norma suposta. E a Constituição aqui, como eu falei para vocês, está estruturada em uma estrutura, vamos ser aqui redundante, escalonada no contexto de uma verticalidade hierárquica. É aquela ideia de pirâmide. A Constituição Federal está aqui, as leis estão aqui, e aqui nós temos, como vamos ver aqui, a ideia de regulamentos. Perceba que o regulamento colhe validade da lei e a lei colhe validade da Constituição. Isso é um escalonamento hierárquico, para a teoria de Kelsen. E a Constituição aqui, então, é esse conjunto de normas que regula a criação de outras normas. Beleza? Sentido lógico e jurídico, Constituição é norma hipotética fundamental, não é norma posta, é norma pressuposta. Sentido lógico e jurídico é a Constituição posta, é a Constituição suprema. Por que ela é suprema? Porque ela concede validade às outras normas, ela é um conjunto de normas que tem elementos, que regula a criação de outras normas. Perfeito? Vocês não vão mais errar nada de Kelsen. Então prestem atenção nisso, decorem esses chavões aqui, essas expressões que eu coloquei, que são um conceito, são frases específicas que resultam num conceito de sentido lógico jurídico e sentido jurídico positivo. Sentido lógico jurídico, Constituição, norma hipotética fundamental. Sentido jurídico positivo, Constituição é a norma positiva suprema, são as normas positivadas, aquele conjunto de normas que cria, que estabelece a forma de criação de outras normas. Tranquilaço? Maravilha. Então, questão interessantíssima. Portanto, uma conclusão, a exigência de poderes políticos limitados após a manifestação do poder constituinte originário fundamenta tanto o sentido lógico e jurídico quanto o sentido jurídico positivo. Isso aqui foi uma questão de delegado de Polícia Federal,
de 2018 e a resposta aqui está certa. Perfeito? Está certo por quê? Porque a ideia de poder político limitado significa criação de uma relação de escalonamento. Ou seja, existe uma norma que cria regras para a elaboração de outras normas. Limitado. Que limita, que constitui poderes. E essa norma que está limitando os poderes, criando um conjunto de normas de elaboração de outras normas, colhe validade em quê? Na norma no sentido lógico jurídico. Portanto, para Kelsen, a exigência de poderes políticos limitados após a manifestação do poder constituinte originário fundamenta tanto no sentido lógico jurídico quanto no sentido jurídico positivo da Constituição. Perfeito? Maravilha. Então, vamos lá, vamos avançar. Poder constituinte originário, tá? Não vamos falar de poder constituinte geral, poder constituinte originário. Primeiramente, conceito. Por que eu vou trabalhar com conceito com vocês? Porque o objetivo de trabalhar a ideia de poder constituinte originário é para a gente chegar na natureza jurídica de poder constituinte originário e trazer um conceito de recepção, de teoria da recepção, que não é muito comum, mas que já caiu em prova e que aqui você não vai mais errar e toda a prova cobra teoria da recepção. Toda a prova cobra isso. Por isso que a gente trouxe isso aqui para vocês. Então vamos lá. Poder constituinte originário. Conceito. Lembre-se. Poder extraordinário observado em momento extraordinário. Então nós temos aqui, se vocês puderem colocar alguns elementos, nós temos poder extraordinário. Esse poder extraordinário é expressado em momento extraordinário, também chamado de ruptura. Uma ruptura político-social. Lembrando que essa ruptura poderá ser encaminhada tanto por um movimento revolucionário, por um golpe de Estado ou por um acordo político, como foi o caso da Constituição de 88. Essa ruptura se deu por meio de um acordo. Então, conceito de poder extraordinário, voltando, poder extraordinário, observado em momento extraordinário, que encaminha uma ruptura político-jurídica com a ordem jurídica passada. É uma ruptura com a ordem jurídica passada. E não só a ruptura com a ordem jurídica passada, mas ela também, no mesmo ato, cria uma nova ordem jurídica. Até aqui tudo bem, vocês já estão familiarizados com esse conceito de poder constituinte originário. Até aí tudo bem? Beleza. Em razão disso, vamos fixar algo que geralmente passa batido. Qual é a natureza jurídica de poder constituinte originário? Não se esqueçam, anotem no caderno de vocês aí bem grande. Natureza jurídica do poder constituinte originário. O poder constituinte originário ele é desconstitutivo. Ora, ruptura com a ordem jurídica passada. Desconstitui a ordem jurídica passada. E, ao mesmo tempo, constitui a nova ordem. Ele sua natureza jurídica é desconstitutivo e constitutivo. Ele é um ato de ruptura e um ato de criação ao mesmo tempo. Perfeito? O poder constituinte, nessa ideia de poder extraordinário, momento extraordinário de ruptura, significa que ele tem em sua natureza jurídica duas acepções imediatas que acontecem ao mesmo tempo. Uma acepção desconstitutiva e, ao mesmo tempo, constitutiva. Ele desconstrói algo e cria algo de imediato. Beleza? Isso significa dizer, galera, que todos aqueles atos de dinâmica constitucional, de direito constitucional intertemporal, como recepção, desconstitucionalização, prorrogação, repristinação, eles são atos de criação de normas jurídicas também. Mas, Gabriel, a teoria da recepção, pelo que eu estudei aqui, já acompanhei contigo nas aulas lá, regulares de DPC, você falou que é uma estrutura jurídica para analisar as consequências da implementação de uma nova ordem constitucional em relação com as normas infraconstitucionais. Sim, é isso mesmo. Vai analisar as consequências. Por quê? Não se pode revogar tudo de uma vez, porque vai ficar um vácuo normativo. Então, se adota uma teoria da recepção,
em que se recepciona as normas que sejam compatíveis, com a atual Constituição, mudando-se o seu fundamento de validade. E esse ato de mudar o fundamento de validade é a expressão da natureza constitutiva do poder constituinte originário. Se é uma expressão de natureza constitutiva, é um ato de criação de norma. Então, o ato de recepção é um ato de criação de norma. A recepção em si, o ato de recepcionar é de criação. Tanto que, quando não se recepciona, qual é o efeito prático? É a revogação. E o que é revogação? É quando a norma deixa de existir. Percebam, então, que o poder constituinte, dentro do conceito de teoria da recepção, ele é um ato constitutivo, ele é um ato criador. Então, a desconstitucionalização é uma criação. A recepção é uma criação. Perfeito? A prorrogação de normas constitucionais ou a recepção material de normas constitucionais também é um ato de criação, um ato de constituir uma manifestação de vontade positiva. Beleza? Então aqui a gente chega no ponto ápice de nosso tópico de poder constituinte, que é a ideia da teoria da recepção, como também, não apenas como analisado na ideia de análise das consequências da implementação de uma nova ordem constitucional, mas também em relação com a natureza jurídica do poder constituinte originário. A teoria da recepção também é um ato de criação de normas. É um ato de criação de normas. Pode colocar bem grande no seu caderno, eu vou provar para vocês agora. Em razão disso, concluindo nosso raciocínio, recepção é um processo abreviado de criação de normas jurídicas, pelo qual a nova Constituição adota as leis já existentes, se com ela compatíveis, tem que ter isso na questão, tem que ter compatibilidade. Qualquer ato de dinâmica constitucional, direito constitucional intertemporal, tem que ter compatibilidade e manifestação expressa. Na recepção não tem manifestação expressa, basta compatibilidade material, mas no caso de desconstitucionalização, tem que ter. No caso de prorrogação ou recepção material de normas constitucionais, tem que ter manifestação expressa. No caso de repristinação, tem que ter manifestação expressa. E, no caso de retroatividade média ou máxima do poder constituinte ordinário, tem que ter manifestação expressa. Isso a gente já aprendeu. Então, se com ela compatíveis, dando-lhes validade, falei para vocês que muda o fundamento de validade, portanto, é um ato de criar, e evitando o trabalho de se elaborar toda a legislação infraconstitucional. Isso aqui foi uma questão de delegado de Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Questão corretíssima. Então, está aqui um outro conceito de recepção para vocês. É um ato abreviado de criação de normas jurídicas. É criação por quê, Gabriel? Recapitulando. Porque a natureza jurídica do poder constitucional é desconstitutivo, constitutivo. Ele acaba com algo e cria algo. Quando ele cria um novo ordenamento jurídico constitucional, que carrega tantas normas da nova Constituição, como esse processo abreviado de criação de novas normas infraconstitucionais, chamado de recepção. Beleza? Maravilha, né? Vamos avançar. Hermenêutica constitucional. Sempre cai em prova de delegado de hermenêutica constitucional. Duas estruturas normativas de interpretação que eu trago para vocês aqui. Interpretação conforme a Constituição e princípio da unidade da Constituição. Por quê? São muito confundidos, eu vou trazer macetes para vocês nunca mais errarem sobre isso. Antes, vamos recapitular. O que é interpretação conforme a Constituição? Primeiro, decorre da Constituição como centro do ordenamento jurídico, lembre-se lá, característica do neoconstitucionalismo. Característica da Constituição como centro do ordenamento. Nós temos várias características. Nós temos ubiquidade constitucional, invasão da Constituição, força irradiante das normas constitucionais. Está aqui que eu falei para vocês, invasão na Constituição, ubiquidade constitucional. Aquilo que a gente falou lá em neoconstitucionalismo, vocês já estão cansados de saber como uma das características do neoconstitucionalismo. A interpretação conforme, então, ela deriva de uma realocação, de uma releitura do papel das constituições encaminhado em nível de Europa e que influenciou o Brasil pelo fenômeno do neoconstitucionalismo, que significa, a gente vai ver daqui a pouco o que significa, mas trata-se de uma técnica interpretativa da Constituição e também decisória. Está aqui, eu coloquei decisória até em caixa alta. Ela é uma técnica interpretativa e também decisória. A gente estuda a interpretação conforme tanto na parte de hermenêutica como na parte de sentenças intermediárias, em técnica de decisão.
Perfeito? Então, interpretação conforme, galera, nada mais é de uma técnica de interpretação constitucional e também decisória que faz o quê? Que objetiva salvar um viés hermenêutico. Quando a gente pega essa releitura atual do novo constitucionalismo, a gente percebe que as normas constitucionais, os textos normativos, têm vários sentidos. Então, ele vai pegar dos sentidos todos possíveis, afastar os que são inconstitucionais e vai o quê? Salvar um viés hermenêutico. Isso é a nossa técnica de interpretação conforme. E como é que pode aparecer na questão? Vai aparecer assim na questão de vocês. Diante de duas ou mais interpretações razoáveis, o intérprete ou o Poder Judiciário ou o aplicador da Constituição vai interpretar a norma no sentido de salvar um viés hermenêutico. Ou vai interpretar a norma garantindo determinada questão dentro do contexto normativo, como, por exemplo, a união estável homoafetiva lá. 1723 da Constituição Federal. Foi dada uma própria interpretação conforme para entender que a norma é constitucional, ou seja, vou salvar o 1723, desde que interpretado para compreender o conceito de união estável, união de parceiros do mesmo sexo de nascimento. Beleza? Então é assim que vai aparecer na questão de vocês. Galera, apareceu. Diante de duas ou mais interpretações, ou é interpretação conforme ou é declaração de constitucionalidade parcial sem redução de texto. Por quê? Porque um é o lado negativo do outro. Enquanto um visa salvar, o outro visa declarar inconstitucional. Aqui, a interpretação conforme visa salvar. Então, a questão vai dizer lá, para você marcar qual é a técnica interpretativa. Vai ter o que na questão? Diante de duas ou mais interpretações razoáveis. Você já sabe, opa, ou é interpretação conforme ou é edípio sem redução de texto. Perfeito? Tranquilo? Só que há muita confusão com o princípio da unidade da Constituição, que cai no seu edital. E o que é o princípio da unidade da Constituição? Como é que eu preciso entender quando cai numa prova para eu afastar de imediato a interpretação conforme e entender que aquilo é a unidade da Constituição? Vem comigo. Para o princípio da unidade da Constituição, a Constituição constitui um sistema unitário de regras e princípios. Lembra-se que a gente conceituou regras e princípios? E, nesse sentido, pela unidade da Constituição, a finalidade é harmonizar os espaços de tensão. Se é um sistema unitário, único, coerente, a unidade da Constituição, a técnica interpretativa da unidade da Constituição tenta harmonizar as eventuais tensões que vão existir. E essa tentativa de harmonizar os espaços de tensão é para qual objetivo? Afastar antinomias. Então, o que é que tem que aparecer na questão? Sistema unitário ou coerente de regras e princípios. O termo harmonizar, afastar antinomias. Quem defende o princípio da unidade da Constituição entende que não há conflito de normas constitucionais. Porque a Constituição é um todo coerente, único. Cabe ao intérprete harmonizar esses espaços. Como é que vai cair na sua prova? Vai cair assim. O sistema positivo constitucional constitui um complexo de normas que deve manter em si um vínculo de, olha, ó, acabei de falar para vocês, coerência. Em síntese, em caso de confronto entre as normas constitucionais, devem ser apaziguados os dispositivos aparentemente conflitantes. Aparentemente, antinomia é conflito aparente, ou seja, para a unidade da Constituição não tem conflito constitucional, existe apenas uma tensão que indica um conflito aparente. Então, assim que vai aparecer na sua prova. Desse jeito aqui, isso aqui foi até tema de prova. DPC de Goiás. Então, apareceu coerência, apaziguar os espaços de tensão, afastar antinomias. Opa, unidade da Constituição. Acabou. Perfeito? Tranquilo? Vamos avançar. Tema extremamente interessante, vou esticar um pouquinho os nossos 30 minutos aqui só para a gente conseguir encerrar a dita segurança e vai para vocês o nosso material aqui, um outro tema que é mais tranquilo, que é a ideia de derrotabilidade, que é bem mais simples. Segurança pública, galera, que sempre cai em prova de vocês, e eu estou quase prevendo que vai cair esse tema aqui específico na prova de vocês, que é estado de coisas inconstitucional, que no STF chegou na DPF 347. Esse estado de direito constitucional, estado de coisa inconstitucional, perdão, ele analisa ao mesmo tempo o direito à segurança na condição de direito social e o direito à segurança pública, relacionado à ideia de políticas públicas de segurança pública no contexto do artigo 144 da Constituição Federal. Se tem a ver com 144 da Constituição Federal, vai cair na sua prova. Por isso que a gente vai falar aqui. O que se trata, então, o chamado estado de coisas inconstitucional? Significa também
Isso pode aparecer na sua prova com outro nome. Ativismo judicial estrutural. Pareceu ativismo judicial estrutural, você já sabe o que é. Estado de coisas inconstitucional. Você já sabe o que é. Gabriel falou isso, não vou errar. E o que significa esse ativismo judicial estrutural? Você sabe que ativismo judicial é uma certa perversão do sistema, subversão do sistema em que o Poder Judiciário usurpa a competência do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Tem a ver um pouco com isso. Só que ele é estrutural. Ele tende a fazer uma mudança, uma releitura estrutural de algo. Algo o quê aqui? Segurança pública. Perfeito? Então vamos lá conceituar o estado de coisas constitucional. O que se trata o estado de coisas constitucional? Trata-se da possibilidade do Poder Judiciário poder ir além da competência tradicional de invalidação das normas. O Poder Judiciário não só declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Ele pode também ter um ativismo judicial de natureza estrutural. A gente vai ver quais os elementos daqui a pouco. Por enquanto, vamos só trabalhar o panorama geral. Aliado a isso, esse Poder Judiciário, ele vai além, aqui conceituando nosso estado de coisa constitucional, por quê? Porque há uma necessidade de transformações estruturais. Logo, conceituando o estado de coisa constitucional, trata-se de uma atuação no Poder Judiciário que vai além da competência tradicional de invalidação das normas, em razão da necessidade de transformação estrutural ou de transformações estruturais. Esses são os elementos que têm que aparecer na questão para você entender que ele é caso de estado de coisas inconstitucional. Perfeito? Pode aparecer também ainda o quê? Litígios estruturais ou remédios estruturais. O que é importante para a gente é que eu saio do modelo tradicional de Poder Judiciário para tentar encaminhar, gerenciar uma transformação estrutural na sociedade. Perfeito? Aqui a gente vai entender quais são os elementos agora para se criar esse estado de coisa inconstitucional. Mas o objetivo disso e o conceito é exatamente isso. O Poder Judiciário vai além do modelo tradicional para transformar as estruturas tradicionais, estruturais, relacionadas aqui no caso, segurança e segurança pública. Então vamos lá, elementos do estado de coisas inconstitucional. Nós temos 4 elementos. Primeiro elemento, vulneração massiva e generalizada de direitos ambientais. Alguém tem dúvida que isso vai cair na prova de vocês? Claro que vai cair. Sistema prisional toca a política criminal. Perfeito? Ainda que política penitenciária não seja competência de Polícia Civil, não esteja relacionada a isso, que a gente já até estudou, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, vulneração massiva e generalizada de direitos ambientais tem a ver com segurança pública e o STF decidiu sobre isso. Então, o primeiro elemento é isso. Tem que ter uma vulneração massiva e generalizada de direitos ambientais. Alguém tem dúvida que presídio oferece isso? Lembre-se agora do presídio que teve lá na região norte de novo. Quantidade de gente assassinada. Pois é. Vulneração massiva e generalizada de direitos ambientais. Isso é falta de quê? Transformação estrutural. Isso é falta de política criminal. É falta de política em matéria de segurança pública e segurança interna. Então, o primeiro elemento, vulneração massiva e generalizada de direitos fundamentais. Por isso que eu falei que tem a ver com direitos sociais, porque aqui eu tenho uma violação do mínimo existencial. A ideia de mínimo existencial na condição de justiça material é garantir elementos mínimos para que o cidadão consiga, exercer dignamente a sua vida. Em vulneração massiva e generalizada, nunca ele vai ter condições. Então, o SCI é uma forma de tentar aplacar, mitigar a inexistência ou a violação massiva do mínimo existencial, do mínimo constitucional ou da dignidade da pessoa humana. Segundo elemento. Além dessa vulneração massiva, tem que ter uma prolongada omissão das autoridades. Ninguém tem dúvida dessa omissão de autoridades em matéria de segurança pública. Todo mundo sabe disso. O Brasil tem. O Brasil tem gente que o dinheiro estava contingenciado, o dinheiro ia para os estados não queriam fazer penitenciária porque os estados, os municípios não queriam que tivesse ali um presídio na sua região. Terceiro elemento, que eu falei para vocês, necessidade de mudanças estruturais complexas. Por quê? O SCI é uma atuação no Poder Judiciário para além do modelo tradicional para alterar essas estruturas ou para transformar essas estruturas vistas na sociedade de vulneração massiva, prolongação ou até prolongamento das omissões da autoridade, etc. Mas o que é que se entende pela necessidade de mudanças estruturais complexas? O que é que indica isso? E aqui é a parte que geralmente cai nos concursos. Primeiro, participação de vários órgãos ou entidades. E aqui, pode colocar Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário de todos os níveis de poder. Às vezes a questão vai dizer o seguinte,
que em caso de política criminal, segundo o Supremo Tribunal Federal, a competência é só do Estado membro. Ou se for presidente federal, a competência é só da União. Não. Há necessidade de participação de vários órgãos ou entidades, de todos os poderes. Se é um litígio estrutural, se é um remédio estrutural, todo mundo participa. Além disso, o que significa a ideia de mudança estrutural complexa? Alocação de recursos. Sempre estamos com recursos escassos, mas muitas vezes não. No caso aqui do SCI, da própria DPF 347, o que nós tínhamos lá era dinheiro contingenciado. Então, se tem dinheiro aqui, vamos alocar esse recurso adequadamente. Vamos promover uma política pública aqui, vamos gerenciar uma mudança estrutural a partir desse dinheiro que nós temos com a participação de todos os entes e de todos os poderes. Há também a necessidade de correção de políticas públicas, não só de alocação de recursos, mas de correção. E formulação de novas políticas públicas. Percebam, então, que se trata, como bem falado, de um remédio estrutural. Bom, a gente vai chamar órgãos e entidades para dialogar entre si, participar para ajudar, alocar recursos de modo diferente ou de modo mais efetivo ou eficiente, correção de políticas públicas e criação ou formulação de novas políticas públicas. Tudo isso está dentro desse elemento de necessidade de mudanças estruturais complexas. Quarto e último elemento. Potencialidade de congestionamento do Poder Judiciário. Essa vulneração massiva, prolongada omissão das autoridades, necessidade de mudanças estruturais pode ensejar que, se o indivíduo for sozinho buscar por seus direitos, tem tanta gente envolvida, tanto preso envolvido que tem a sua dignidade afastada, que vai congestionar o Poder Judiciário. Então, tendo esses 4 elementos, essa forma como nós trabalhamos aqui, decore isso aqui, você não vai errar nada sobre ECI, tá? E como cai na prova, a gente vai ver, mas geralmente eles caem dizendo que é só o Poder Executivo que tem que atuar, só o Legislativo que tem que atuar. Não. Todo mundo tem que atuar. Participação de vários órgãos ou entidades. Como foi, então, que o STF conceitualizou ECI? Informativo 798. Logo, caberia à Corte o papel de retirar os demais poderes da inércia. Fomenta um diálogo, obriga um diálogo, catalisar os debates e novas políticas públicas. Isso é ECI, galera. Coordenar as ações e monitorar os resultados. ECI pode ser considerado, e pode cair na sua prova dessa forma, como um experimentalismo decisório. Os litígios estruturais, os remédios estruturais advêm de fazer uma decisão judicial experimental para ver se melhora. Isso é chamado de experimentalismo decisório, de experimentalismo constitucional em matéria de efetivação de direitos fundamentais. É a agenda do momento, experimentalismo é a agenda do momento. O SCI, ou os litígios estruturais, os remédios estruturais, ou o ativismo judicial estrutural é uma expressão desse experimentalismo. Não adianta querer fazer política pública do jeito que você quiser. Não, tem que chamar todo mundo lá que faz a política pública, que não faz, que tem o dever de fazer. Chamar todo mundo. Vocês terminar esse bloco aqui, vocês vão lá no site do Supremo Tribunal Federal, vão colocar a DPF 347, vão ler a ementa e vão ver logo de início quantas pessoas estão participando. Beleza? Façam isso, porque isso aqui vai cair. Tenho certeza. Então vamos lá. Coordenar as ações e monitorar os resultados. A intervenção judicial seria reclamada ante a incapacidade demonstrada pelas instituições legislativas administrativas. Em outras palavras, o que é isso aqui? Nós temos estruturas que estão em determinada condição que precisam ser transformadas, só que elas estão inertes. Portanto, o Poder Judiciário tem que atuar. Atuar por meio de um litígio estrutural. E essa atuação se dá rompendo o modelo tradicional de decisão e utilizando o modelo de experimentalismo decisório. Com o quê? Catalisação de debates, novas políticas públicas, coordenar ações e monitorar resultados. Isso foi o ECI decidido pelo STF. Isso é o ECI no modelo brasileiro. Isso vai cair na sua prova, eu tenho certeza. Como caiu numa prova recentemente? Salvo engano, caiu na prova de delegado de Polícia Civil do Rio Grande do Sul ou foi delegado de Polícia Civil do Goiás? Aqui essa assertiva está errada. Aqui é exatamente o que não é. Para dizer como é que pode cair. O direito de o preso não ser submetido a tratamento desumano, violação massiva de direitos fundamentais, degradante, cede quando em confronto com o direito à segurança da sociedade.
inclusive porque é do Poder Executivo Estadual a responsabilidade pelo estado de coisas inconstitucional do sistema prisional. E aí, galera? Acabei de falar, é competência de quem? Do ECI? Todo mundo. Transformações estruturais. Todo mundo tem que participar, inclusive o Poder Judiciário. Basta lembrar, por exemplo, no estado do Maranhão, que nós tínhamos lá, está errado, portanto, nós tivemos num dado momento alguns problemas muito sérios e aí teve lá uma intervenção branda, em que defensores públicos da União, juízes federais trabalharam num mutirão do cárcere para tentar ver quem estava em condições de ter liberdade, porque Pedrinhas não aguentava mais. Beleza? Galera, é isso que eu tinha para a gente discutir. O próximo slide seria aqui a ideia de derrotabilidade, que é muito simples. Derrotabilidade é ponderação de regras. Beleza? Há possibilidade de ponderação de regras? Gabriel, você sabe que é só de princípio. Há possibilidade sim. A única observação que nós temos que fazer é que o STF não adota isso, de modo recorrente, tem apenas uma exceção, tá? Que é no caso de imunidade parlamentar processual e em relação à prisão, lá em Rondônia, e que, já que a ponderação de regra, a regra é aplicada no modo tudo ou nada de subsunção, o ônus argumentativo para derrotar aquele texto normativo é muito alto. Então, por isso que o STF não adota, porque o estágio de insegurança jurídica dessa cláusula de exceção é muito grande. Então, pode cair na sua prova isso a possibilidade de derrotabilidade ou de ponderação de regras jurídicas. Por que isso, Gabriel? Porque regras jurídicas se aplicam por modo de subsunção. Então temos lá derrotabilidade ou defeasibility ou superabilidade. Já explico porque chama de superabilidade. Mas é a possibilidade de ponderação de regras, superação do modelo tudo ou nada, que a gente já sabe como é que funciona. Pode colocar aqui do lado, ó. Subsunção. Trata-se a única possibilidade de derrotabilidade é quando tem uma exceção relevante, que funciona como uma espécie de cláusula de exceção. Além disso, incide sobre o texto normativo e não sobre a norma. Por isso que é superação do texto normativo. Por isso, alguns autores entendem que o termo seria superabilidade do texto normativo e não derrotabilidade da norma. A norma não é alterada. É o texto em si escrito, porque a regra pede que seja aplicado no modo tudo ou nada, que ela deixa de ser aplicada em razão de uma exceção relevante. Não é amplamente admitido no STF e o caso específico, HC 89417 de 2006, o caso lá de Rondônia, em que teve um deputado que foi preso, já o deputado tem imunidade parlamentar, o estadual também tem, mas não foi remetido os autos da prisão para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, perdão, porque quase todos os outros deputados estavam envolvidos no mesmo esquema de corrupção que o deputado preso foi preso. Logo, aquela regra da imunidade tinha que ser superada. Aquela norma da imunidade tinha que ser superada, derrotada, em razão de uma exceção relevante. Qual? Uma anomalia sistêmica. Dos 24 parlamentares, 23 estão envolvidos no mesmo esquema. Tem que superar essa regra. Perfeito? Então, são regras excepcionalíssimas. Pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa nossa Semana Solidária, projeto belíssimo. Agradeço bastante por ter você aqui comigo. Espero que tenha sido uns 30 minutos ou mais do que isso, extremamente gratificantes e de muito aprendizado. Vocês não vão errar mais nada agora de Estado de coisa constitucional, poder constituinte, sentido lógico jurídico, jurídico positivo de Kelsen. Vocês vão fechar essa prova, eu tenho certeza que vai cair tudo isso. Olá, futuras delegadas e futuros delegados de Polícia Civil do Espírito Santo. Eu sou o professor Campidelli e essa é a nossa Semana Solidária, que visa levar até você o conhecimento necessário para a sua aprovação. Eu separei aqui para o nosso Semana Solidária aqueles tópicos com maior possibilidade de você encontrar na sua prova. Espero que eu esteja certo, espero que eu consiga te ajudar aí na sua aprovação. A gente vai começar falando de uma questão que cai muito, eu debati muito isso nas nossas aulas teóricas, mencionei isso também nos nossos encontros aí, questão de treinamento, tudo. A primeira questão aí é a questão do artigo 2º do Código de Processo Penal, que fala da aplicação da lei processual penal. Pois bem, o artigo 2º do Código de Processo Penal, nós vamos a ele, eu estou abrindo aqui, deixa eu localizar aqui na tela, vamos lá.
O artigo 2º do Código de Processo Penal, ele diz o seguinte: a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Então, o que eu tenho com isso? Eu tenho que a lei processual penal ela é regida pelo princípio do tempus regit actum, ou seja, o ato processual penal é regido pela lei do tempo, pela lei do momento em que ele está sendo praticado, e também a lei processual penal, ela se submete ao princípio da imediatidade, ou seja, ela entrou em vigor, então de imediato ela passa a ser aplicada, ainda que a infração penal tenha acontecido antes dela, se aquela infração penal ainda é objeto de um processo em andamento, então pelo princípio da imediatidade, a lei processual penal já passa a regular aquele processo e os atos processuais penais já passam a serem feitos conforme essa lei então em vigência. Os atos feitos anteriormente sob a vigência da lei que estava em vigente quando eles foram praticados, eles continuam válidos, ok? Porque o ato é regido pela lei do tempo. Mas os atos por realizar, eles já serão realizados, então, conforme essa lei processual penal pura que entrou em vigor. Quando se, por exemplo, a banca disser para você que uma lei processual híbrida de conteúdo também imaterial então em vigor, essa lei processual penal híbrida, que também tem conteúdo material, ela aplica-se apenas aos fatos ilícitos, às infrações penais praticadas a partir da vigência dela. Mas a lei processual penal pura, ela aplica-se de imediato àqueles processos em andamento, ainda que a infração penal objeto desses processos tenha sido praticada antes da vigência dessa lei processual penal pura, ok? Então, princípio da imediatidade e princípio do tempus regit actum, artigo 2º do CPP. Isso cai muito na prova, atenção, não vamos errar isso na prova. Bacana? Pois bem, um outro assunto que eu quero trazer para vocês, dentro do princípio da jurisdicionalidade, lembrar o seguinte: esse princípio ele está previsto na Constituição Federal em 2 incisos. Vamos lá no artigo 5º, pode pôr na tela, artigo 5º, inciso 37, fala que não haverá juízo ou tribunal de exceção. E o artigo 5º, inciso 53, fala que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então, isso é o seguinte, isso é o princípio da jurisdicionalidade ou da garantia de jurisdição. Nós temos aí uma garantia de que se viermos a praticar uma infração penal, nós seremos processados e julgados por um juiz natural, imparcial, competente, conforme as regras previamente estabelecidas. Mas nós vimos ao longo dos nossos estudos que esse princípio tem uma série de exceções. E uma exceção importante é o incidente de deslocamento de competência, previsto lá no artigo 109, inciso 5A, e parágrafo 5º da Constituição Federal. Artigo 109, inciso 5A e parágrafo 5º da Constituição Federal, que trata do incidente de deslocamento de competência, que pode ser suscitado pelo Procurador-Geral da República perante o Superior Tribunal de Justiça nas hipóteses de grave violação de direitos humanos e será deferido, né, quando estiverem aí presentes os 3 requisitos básicos. Primeiro, que haja sim uma grave violação de direitos humanos. Segundo, que haja um risco de responsabilização internacional do país por descumprir acordos e tratados em que o Brasil se obrigou, né, internacionalmente. Então, risco de responsabilização internacional do país por descumprir obrigações assumidas em tratados e convenções internacionais, é o segundo requisito. E o terceiro requisito, que as autoridades locais não tenham condições de dar a resposta efetivamente necessária àquela grave violação de direitos humanos que foi perpetrada. Então, presentes esses 3 requisitos: grave violação de direitos humanos, risco de responsabilização internacional do país, e as autoridades locais não apresentarem condições de dar a resposta efetivamente necessária, presentes esses 3 requisitos: suscitado o incidente de deslocamento de competência pelo PGR perante o STJ, então um caso que é de competência da Justiça Estadual
ou do Tribunal de Júri Estadual, conforme seja o crime praticado, ele passa a ser de competência da Justiça Federal ou do Tribunal do Júri Federal, né? Se, obviamente, se tratar de crime doloso contra a vida, vai para o Tribunal do Júri, sai do Tribunal do Júri Estadual, vai para o Tribunal do Júri Federal. Se não for crime doloso contra a vida, sai da Justiça Estadual, vai para a Justiça Federal. É a chamada federalização do caso, que acontece em decorrência do incidente de deslocamento de competência. Então, é um assunto que eu tenho trabalhado muito com vocês e tenho trabalhado muito nas minhas aulas, ainda não caiu, mas pode cair, ok? Um outro tema interessante, o direito ao silêncio. O direito ao silêncio, a gente falou o seguinte, a Constituição ela prevê que o preso tem direito ao silêncio. E a gente explica que a Constituição disse menos do que ela quis dizer. Quando ela fala que o preso tem direito ao silêncio, na verdade quer dizer o seguinte, o preso, o suspeito, o investigado, o indiciado, o acusado, o réu, qualquer pessoa contra a qual haja algum tipo de investigação ou acusação, processo, essa pessoa tem direito ao silêncio. Mas ela tem direito ao silêncio sobre os fatos e circunstâncias imputados a ela. Ela não tem direito ao silêncio quanto à sua qualificação. Quanto à sua qualificação, ela tem que falar. Porque se ela não falar a sua qualificação, é possível, é uma das hipóteses de decretação de prisão preventiva, né? Artigo 313, parágrafo único do CPP, é uma das hipóteses de decretação de prisão preventiva, quando não é possível chegar à qualificação do sujeito. Se o sujeito não é qualificado pela polícia e ele não fornece elementos para esclarecer, é possível decretar a prisão preventiva dele, até que essa qualificação aconteça. Artigo 313, parágrafo único do CPP. E o mesmo acontece com a prisão temporária. Se o sujeito não fornecer elementos para esclarecer sua qualificação, artigo 1º, inciso 2 da Lei 7.960 de 89, que trata da prisão temporária, prevê uma possibilidade de prisão temporária também, se o sujeito não fornecer elementos para esclarecer a sua qualificação. Então, isso demonstra o seguinte, ele não tem direito de ficar calado sobre sua qualificação. E se ele mentir a sua qualificação, a súmula 522 da STJ traz que isso é penalmente relevante. Se ele mentir quanto à sua qualificação, ele vai ser responsabilizado criminalmente. Então, a súmula 522 fala o seguinte, olha, é punível aí, é crime a atribuição de falsa identidade, ainda que em situação de alegada autodefesa e perante a autoridade policial. Então, o cara não tem direito de mentir quanto à sua qualificação perante o delegado de polícia. Aí, às vezes, ele sabe que tem um mandado de prisão aberto contra ele, no nome dele, e vai dar o nome de um primo, dar o nome de um irmão, dar o nome de um amigo, de um parente, que ele sabe que tem um nome limpo. Então, o nome de outra pessoa. Está praticando o crime de atribuição de falsa identidade do artigo 307 do Código Penal. Ou, às vezes, ele usa um documento falso, um documento com a foto dele, mas com o nome de outra pessoa. Aí ele está praticando o crime do artigo 304 do Código Penal. E ele vai ser responsabilizado por isso? Vai, porque ele não tem direito de mentir quanto à sua qualificação. Se ele mentir quanto à sua qualificação, ele responderá criminalmente, súmula 522 do STJ. Bacana? Uma outra questão, gente, que eu tenho insistido muito com vocês. Lei 12.830 de 2013. Eu vou abrir aqui a Lei 12.830, deixa eu abrir aqui rapidamente. Lei 12.830 de 2013. Eu tenho insistido com vocês da importância da leitura dessa lei. Ela é pequenininha, vamos pôr na tela aí. Lei 12.830 de 2013, que trata da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Então, olha só, importante, artigo 2º, tem caído muito nas provas. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. No nosso treinamento, nós vimos uma questão que fez uma pegadinha nisso. Colocação de natureza técnica. Não, são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Olha o parágrafo 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade da autoria das infrações penais. Então, o que o inquérito policial visa apurar? Circunstâncias, materialidade e autoria das infrações penais. Parágrafo 2º. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessam a apuração. Então, olha aqui o parágrafo 2º da 12.830, é mais um dispositivo que traz o poder para o delegado de polícia requisitar dados e informações cadastrais.
Isso já tem na Lei 9.613 de 98, está aqui na 12.830, está na 12.850, está no artigo 13A do Código de Processo Penal. São diversos dispositivos que dão poder ao delegado de polícia de requisitar dados cadastrais no interesse das investigações. Vamos voltar para a tela, vamos voltar para a 12.830. Vamos lá. Parágrafo 4º. No nosso treinamento trabalhamos esse parágrafo 4º. O inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico mediante despacho fundamentado por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Então, para se avocar ou redistribuir o inquérito policial, tem que ser por ato fundamentado mediante interesse, por força de interesse público ou inobservância das regras ali que estão, das regras da corporação. E isso está trazendo prejuízo para a investigação. Então, não é por qualquer motivo, não. Tem que ter um despacho fundamentado do superior hierárquico e esse despacho tem que ser fundamentado no interesse público ou no descumprimento de regras da corporação, e isso está trazendo prejuízo para as investigações. Então não pode tomar o inquérito do delegado por qualquer motivo, não. Parágrafo 5º, muito importante, parágrafo 5º, vamos lá. A remoção do delegado de polícia dar-se-á somente por ato fundamentado. Então aquela coisa, o delegado está investigando o primo do governador, vai remover o delegado? Nananina, não, só por ato fundamentado. Parágrafo 6º, muito importante. O indiciamento privativo do delegado de polícia dar-se-á por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e circunstâncias. Então, indiciamento é ato privativo do delegado de polícia. Não adianta o juiz querer determinar que o delegado indicie, não adianta o promotor de justiça devolver o inquérito, falando, não, o delegado tem que indiciar, senão não vou oferecer a denúncia. Não. É ato privativo do delegado de polícia. Ele indicia e desindicia conforme ele ache necessário. É ato privativo e o STJ já afirmou entendimento nesse sentido. Bacana? Vamos lá. O que mais a gente tem para falar para vocês? Atenção, atenção, atenção. Súmula vinculante número 14. Atenção à súmula vinculante número 14. Atenção ao artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB e aos seus parágrafos 10 e 11. Atenção. O advogado tem amplo acesso aos elementos de prova já documentados nos autos de inquérito. Ponto. O advogado tem amplo acesso aos elementos de prova já documentados nos autos de inquérito. Ok? Ok. Beleza. Isso está na súmula vinculante número 14. O advogado, no interesse do representado, tem amplo acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial. Beleza. O inciso 14 do artigo 7º do Estatuto da OAB fala a mesma coisa. Né? O advogado, mesmo sem procuração, ele vai ter acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial. Então, a regra é, mesmo sem procuração, o advogado tem acesso aos elementos de prova já documentados nos autos do inquérito policial. Se os autos do inquérito policial estiverem sujeitos a sigilo, se for inquérito sujeito a sigilo, o advogado deve estar munido de procuração. Parágrafo 10 do artigo 7º do Estatuto da OAB. Se houver diligência em andamento ainda não documentado nos autos do inquérito policial, o delegado não é obrigado a mostrar. Parágrafo 11 do artigo 7º do Estatuto da OAB. Okay? Agora, atenção. Se for inquérito que investiga a organização criminosa e o juiz tiver decretado o sigilo das investigações, para o advogado ter acesso, além de procuração, ele precisa de autorização do juiz que decretou o sigilo. Artigo 23 da Lei 12.850 de 2013. Bacana? Show. Eu quero mostrar para vocês aqui, rapidamente, que pode ser... Tem umas provas que são... umas bancas que são chatas, fazem umas pegadinhas idiota. Então, vai que cai uma pegadinha idiota do artigo 6º. Pegadinha idiota do artigo 6º que já caiu, aí pode voltar. Vamos lá. O artigo 6º do CPP, vamos para a tela. Ele fala o seguinte, olha. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá, presta atenção nessa palavra, deverá. Não está falando que ela poderá, está falando a autoridade policial deverá. Então, se na sua prova tiver assim, a autoridade policial poderá dirigir-se ao local, poderá apreender os objetos que tiverem relação com o fato, é pegadinha. Porque o artigo 6º fala, a autoridade policial deverá
Vamos para a tela de novo. Deverá fazer o quê? Dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais, apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais, e aí colher todas as provas que servirem para o esclarecimento de fatos ou circunstâncias, etc, etc, etc. E aí vem o artigo 6º e traz uma outra série de questões. Bacana? Então, atenção a essa palavra poderá. Isso pode ser uma pegadinha na sua prova. Tá? Se vier poderá, está errado. Porque o CPP diz deverá. Então, se vier na sua prova, poderá dirigir-se ao local dos fatos, poderá apreender os objetos, está errado, porque a expressão correta é deverá, segundo o artigo 6º caput do Código de Processo Penal. Cuidado com a palavra poderá nesse caso específico aqui, pode ser pegadinha de prova. O artigo 7º, vamos lá no artigo 7º, o artigo 7º fala da reprodução simulada. Pode pôr na tela, por favor. E só fazer uma observação seguinte. A reprodução simulada é um importante meio aí de produção de prova e ela é feita conforme critério do delegado de polícia. Mas ela não vai ser feita quando ela contrariar a moralidade ou quando ela contrariar a ordem pública. Então, não se faz reprodução simulada que contrarie a moralidade ou que contrarie a ordem pública. E lembrando que o sujeito que está sendo investigado, ou que já é indiciado, ou que está preso, ele não é obrigado a participar da reprodução simulada. A participação dele na reprodução simulada é facultativa. Bacana? A participação dele na reprodução simulada é facultativa, é facultada à sua vontade. Se ele não quiser, ele não pode ser obrigado a participar da reprodução simulada. Bacana? Pois bem, vamos lá. Cara, batata que vai estar na sua prova. Batata, artigo 13A e 13B do CPP. Eu estou abrindo aqui, vamos lá, na tela, por favor. O 13A, eu vou pôr na tela e vou explicar para vocês. O 13A fala de requisição de dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Então, 13A fala da requisição de dados e informações cadastrais da vítima e de suspeitos. O delegado de polícia ou o promotor de justiça, eles podem requisitar dados e informações cadastrais de vítimas e de suspeitos diretamente a empresas privadas ou órgãos públicos, independentemente de autorização judicial. Não precisa de autorização judicial. Dados e informações cadastrais, o delegado de polícia requisita diretamente. O promotor de justiça requisita diretamente. Isso está em vários dispositivos legais e está aqui no artigo 13A. A gente viu que está na Lei 12.830 e está aqui no artigo 13A do CPP. O artigo 13A do CPP traz uma série de crimes aqui relacionados aqui a tráfico de pessoas, cárcere privado, etc. e tal. Uma série de crimes aqui em que também se permite essa requisição de dados e informações cadastrais e o artigo inova trazendo um prazo de 24 horas para resposta. Fala que essa requisição será atendida no prazo de 24 horas, está no parágrafo único do dispositivo. Agora, o 13B, não confunda o 13A, que são dados e informações cadastrais, nome, número de telefone, endereço, nome do pai, nome da mãe, CPF, RG, etc. Não confunda isso com o 13B. Aí vamos marcar o 13B e vamos pôr na tela, por favor. O 13B já fala de dados e informações que permitam a localização. Então, fala aí, olha, sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou do suspeito. São 13B, fala que nas hipóteses aí de necessidade para prevenção e repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Então, o 13B não são dados cadastrais. 13B são informações, sinais e outros que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos. E atenção, esse 13B, depois dê uma lida nele. Aqui precisa de autorização judicial. Depois a gente fala, mediante autorização judicial. Então, o delegado de polícia ele vai representar o juiz para que dê essa autorização judicial. O promotor de justiça vai requerer o juiz que dê essa autorização judicial.
Se o juiz em 12 horas não responder, o delegado de polícia pode requisitar diretamente e comunica ao juiz que o fez, ou o promotor de justiça pode requisitar diretamente e comunica ao juiz que o fez. É a chamada cláusula de reserva de jurisdição temporária. E nesses casos aqui, o inquérito tem que ser instaurado no prazo de 72 horas. Então, dê uma lida nesses artigos 13A e 13B, eu recomendo demais, uma lida riscando, tal, lendo com a mão, lendo com a caneta, que esse artigo 13A e 13B, acredito muito que ele vai estar na sua prova, acredito mesmo que ele vai estar na sua prova, muito cuidado com ele. Bom, eu quero falar um pouquinho também sobre infiltração policial, pode vir daí uma pegadinha, eu estou abrindo aqui a 12.850, deixa eu ir lá no artigo 10 da 12.850, tá? E eu quero que você abra aí também o seu ECA, abra o ECA também. Abra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069. Vamos lá no artigo 190A até 190E. Você vai abrir aí, então. Você vai abrir o artigo 10 da 12.850, vai abrir os artigos 190A, 190E do ECA, para você ler. E o seguinte, o que eu quero observar aqui? Primeiro, vamos pôr na tela. O artigo 10 da Lei 12.850, que é o que está na sua tela, ele fala o seguinte, olha, que a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso do inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites. E o parágrafo 1º traz a hipótese de que, havendo representação do delegado de polícia, o juiz, antes de decidir, ouvirá o MP. Então, atenção, olha esse dispositivo, que lindo. Empoderamento dos delegados de polícia. Se o delegado representar pela infiltração policial, antes do juiz decidir, ele vai ouvir o MP. Se o MP requerer a infiltração policial e isso acontecer no curso do inquérito policial, o juiz vai ouvir o delegado de polícia vai se manifestar tecnicamente sobre esse requerimento de infiltração policial feito pelo MP. Então, isso é inédito. Né? Então, o artigo 10, que trata de infiltração policial, fala, se o delegado representar, antes do juiz decidir, ouve o MP. Se o MP requerer, antes do juiz decidir, ouve o delegado. Se esse requerimento do MP for feito ainda no bojo, no curso do inquérito policial, artigo 10 da Lei 12.850. Atenção, a infiltração policial prevista na Lei 12.850, ela é feita pelo prazo de 6 meses, prorrogáveis, e não fala em quantidade máxima de prorrogação. Prazo de 6 meses, prorrogáveis, não fala em quantidade máxima de prorrogação. Já a infiltração policial prevista no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, para aqueles crimes de pedofilia na internet, é pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis, e ao limite máximo de 720 dias, algo em torno de 2 anos. Então, pode ser pegadinha de prova. Infiltração policial na Lei 12.850, 6 meses prorrogáveis. Qual o limite máximo? Não tem. A lei não fala. Infiltração policial no ECA. Qual o prazo? 90 dias. Prorrogáveis por 90, 90, 90, até o máximo de 720 dias. Tem essa limitação lá no ECA. Recomendo a leitura cuidadosa dos artigos 190A, 190E do ECA e também a leitura cuidadosa do artigo 10, 11, 12, 13 até o 15, não, mentira, até o 14, do 10 ao 14 da 12.850, que trata de infiltração policial. Então, artigo 10 a 14 da Lei 12.850 e artigo 190A, 190E do ECA. Lembrando que esse artigo 190A, 190E do ECA é a pior redação das leis brasileiras. Tá? Um dispositivo cita outro que não existe, troca a numeração, é um lixo, mas leia com caneta, leia riscando, para você conseguir entender o que o legislador quis dizer lá. Mas as pegadinhas de prova seriam essas. Infiltração policial na Lei 12.850, 6 meses, prorrogáveis, não tem limitação máxima. Infiltração policial no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.069/90, artigo 190A, 190E, infiltração policial, prazo de 90 dias, prorrogáveis, e essas prorrogações podem acontecer até o limite máximo de 720 dias. Pode ser uma pegadinha de prova. Podem trocar esses prazos aí e tentar te pegar. Fique esperto para não cair nessa pegadinha de prova. Bacana? Ação controlada previsto no artigo 8º da Lei
12.850 e também prevista lá na Lei de Tráfico de Drogas, atenção às distinções. Se for ação controlada em caso de crime praticado por organização criminosa, o próprio delegado de polícia determina a ação controlada e comunica ao juiz. O juiz, se achar necessário, estabelece limites e dá ciência ao MP. Já no tráfico de drogas, a ação controlada precisa antes, ela depende de autorização judicial ao ouvido do MP. Então, organização criminosa, o delegado determina a ação controlada, comunica ao juiz, o juiz, se entender necessário, estabelece limites e dá ciência ao MP. Ação controlada no tráfico, o delegado tem que representar pela ação controlada, o juiz, antes de deferir, vai ouvir o MP, tratamentos distintos, cuidado com isso na sua prova. E já que estamos falando de tráfico, a lei de tráfico, ela tem uma peculiaridade interessante. O CPP fala que a perícia vai ser feita por um perito oficial ou 2 pessoas idôneas. A lei de tráfico, diferentemente disso, fala no artigo 50, parágrafo 1º, põe na tela, por favor, no artigo 50, parágrafo 1º, fala o seguinte, olha, por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Então, no caso de tráfico de drogas, tem N decisões do STJ validando perícias feitas por uma pessoa idônea. Não tinha perito oficial, o delegado nomeou uma pessoa idônea e a prova foi considerada válida, porque a lei aqui de tráfico de drogas, a lei 11.343, é especial em relação ao CPP. Então, o CPP fala um perito oficial ou 2 pessoas idôneas, de preferência, né, concurso superior na área exigida pela perícia. A lei de tráfico fala um perito oficial ou uma pessoa idônea. Um perito oficial, eu ia virar, pôr um outro dedo aqui, não ia ser um dedo muito adequado, desculpa aí. Então, um perito oficial ou uma pessoa idônea. E o STJ fala que é válida essa perícia feita por uma pessoa idônea. Então, cuidado, isso pode ser uma pegadinha de prova, o STJ aceita, ok? E está na lei, artigo 50, parágrafo 1º, que no caso de tráfico, pode ser um perito oficial, ou se não tiver, pode ser uma pessoa idônea. Não precisa ser aquelas 2 pessoas idôneas exigidas no CPP para as demais perícias. Bacana? Isso é um assunto interessante também. O que mais? Busca e apreensão. Lembrar, busca e apreensão, as 3 hipóteses, né? Durante o dia, com autorização judicial, dia de 6 da manhã às 18 horas, ou havendo luz, né, entendimento majoritário de 6 da manhã às 18 horas. Entendimento minoritário, havendo luz, pode entrar. Mas durante o dia, pode ser dia útil, pode ser feriado, sexta-feira da paixão, o que for, durante o dia com ordem judicial, independentemente da vontade do sujeito. A qualquer hora do dia ou da noite, com autorização do responsável pelo local, e a qualquer hora do dia ou da noite, se houver situação de flagrante delito. Lembrando que, segundo o STF, antes de entrar, eu tenho que ter um motivo relevante para entrar. E esse motivo relevante ele tem que ser apresentado a posteriori. Então, para eu entrar em situação de flagrante delito, eu posso entrar a qualquer hora do dia ou da noite, independentemente de ordem judicial, independentemente de concordância do responsável pelo local. Mas para eu fazer essa entrada, eu tenho que ter uma justificativa. Não é o fato de eu entrar e achar alguma coisa que vai legitimar a minha entrada que foi ilegal. Eu tenho que, antes de entrar, eu já tenho que ter uma justificativa bacana. Então, uma justificativa bacana é você estar com áudio e aí cair na interceptação que o cara acabou de receber droga. Está 2 da manhã, você pode entrar, porque você sabe que lá dentro tem droga e você tem uma justificativa bacana. Né? E lembrando o entendimento do STJ, em decorrência desse entendimento do STF, de que você tem que ter a justificativa anterior, o STJ teve uma decisão um pouco polêmica, à época, dizendo o seguinte, olha, o fato do cara ver uma viatura da PM e entrar para dentro de casa, quer seja andando, quer seja correndo, não justifica que a PM entre atrás e faça uma busca na casa dele. Só esse fato não justifica. Então a PM está passando na rua lá, policiamento preventivo, aí o cara vê a viatura da PM, opa, entra para dentro de casa. Às vezes ele entra devagar, às vezes ele entra correndo. Esse fato legitima a polícia entrar na casa dele? Não. Só esse fato, não. Sei que a polícia viu ele com um fuzil na mão, viu ele com droga na mão, viu ele, né, de repente, a roupa suja de sangue e alguém caído ali no chão, aí tem até uma situação flagrancial. Agora, se o simples fato for o sujeito ver a viatura e entrar para dentro de casa, esse simples fato do sujeito ver a viatura e entrar para dentro de casa, quer seja andando, quer seja correndo, não legitima por si só a entrada da polícia atrás do sujeito. Bacana? Eu quero mencionar com vocês a questão da colaboração premiada. A questão da colaboração premiada é importante. Tá? Vamos lembrar lá do artigo 4º da Lei 12.850, colaboração premiada, em que é possível a suspensão do prazo para oferecimento de denúncia, artigo 4º
parágrafo 3º, artigo 4º, parágrafo 3º da 12.850, é possível a suspensão do prazo para oferecimento da denúncia por 6 meses, é possível prorrogar isso por mais 6 meses, se for necessário para formalizar o acordo de colaboração. O parágrafo 4º do artigo 4º da Lei 12.850 traz a possibilidade de não denúncia do sujeito que for o primeiro a colaborar e não for o chefe da organização criminosa. E vale lembrar também que ninguém pode ser condenado exclusivamente com base nas palavras do colaborador. É preciso lembrar também que em todos os atos, desde a negociação, a formalização e aos depoimentos, o colaborador precisa estar assistido por advogado, pelo defensor dele. Em todos os atos, ele não pode estar sozinho em nenhum desses atos. Em todos os atos, desde a negociação inicial, passando pela formalização do acordo, passando pelos seus depoimentos, né, durante ali a formalização da colaboração, em todos esses atos ele tem que estar assistido por defensor. Bacana? Pois bem, só para fechar, lembrar aqui a súmula 546, que pode estar na sua prova, súmula 546 da STJ, no crime de uso de documento falso, independentemente do órgão expedidor do documento, interessa a qualidade do órgão perante o qual o documento é apresentado. Então, o sujeito como a CNH apresentou perante um policial militar, um policial civil, um guarda municipal, o crime é de competência da Justiça Estadual. Apresentou a CNH falsa, obviamente, né? Apresentou a CNH falsa para um PRF ou para um PF, o crime é de competência da Justiça Federal. Nos crimes de uso de documento falso, aquele crime do artigo 304 do Código Penal, independentemente da qualidade do órgão expedidor do documento, para fins de se firmar a competência, interessa a qualidade do órgão perante o qual o documento foi apresentado. Essa súmula, muito provavelmente, vai estar na sua prova também. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, futuros delegados e delegadas de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Talvez é a segunda vez que você me veja nessa Semana Solidária, porque a gente já trabalhou a nossa parte de Direito Administrativo. Talvez você não tenha assistido ainda a aula de Direito Administrativo e está assistindo aqui primeiro a legislação estadual. Pula lá depois, então, para o Administrativo para a gente trabalhar temas de direito administrativo, que eu separei para conversarmos. Sou a professora Flávia Campos. A gente está agora no momento em que a gente trabalha a legislação estadual para a sua prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Pessoal, olha só, como no nosso ORH a gente vai trabalhar de forma mais aprofundada, vamos dizer assim, a Lei Complementar 3.400, que é o Estatuto dos Funcionários Policiais do Estado do Espírito Santo, eu quis aproveitar a nossa Semana Solidária para a gente revisar pontos importantes, e aí a gente consegue revisar de forma mais rápida aqui nessa nossa meia horinha, pontos importantes da Lei Complementar 46 de 94, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo. A gente tem lá na previsão, né, da legislação estadual 3 pontos no seu edital com relação à legislação estadual. Alguns poucos artigos da Constituição do Estado do Espírito Santo, a Lei Complementar 3.400 e a Lei Complementar 46, não é isso? A Lei Complementar 3.400 também. Alguns artigos que estão expressos lá no seu edital. A Lei Complementar 46 de 94 foi a que gerou mais dúvida para vocês na preparação, porque ela não trazia os artigos específicos. Ela trazia pontos, né, específicos, alguns assuntos específicos, então direitos e vantagens, a questão das responsabilidades. E aí eu quero trabalhar com vocês essa questão dos direitos e vantagens. Está disponível aí na sua área do aluno já, e para quem fez o nosso curso teórico também já estava disponível lá, um material em que eu trabalhei com vocês, em que eu tentei esquematizar para vocês todas as principais vantagens pecuniárias do servidor público e também as principais licenças do servidor público civil do Estado do Espírito Santo. Vamos começar falando de vantagens pecuniárias e aí depois a gente trabalha as licenças, tá? Olha só, primeira coisa, a Lei Complementar 46, ela estabelece que a remuneração do servidor público civil do Estado do Espírito Santo, ela é uma soma de valores. Isso, na verdade, é comum praticamente em todos os estados, em todos os entes federativos, porque isso é uma previsão do próprio direito administrativo, em que quando a gente usa a expressão remuneração, nós estamos falando da soma do vencimento, que é aquele valor fixo previsto em lei para um determinado cargo público, mais
vantagens pecuniárias. Então, quando o vencimento ele é somado a vantagens pecuniárias, nós temos o que nós chamamos de remuneração. O que a gente precisa trabalhar, o que eu quero revisar aqui com vocês, são essas vantagens pecuniárias. Eu quero entender quais são os outros valores que podem vir a ser somados para formar a remuneração de um servidor público do Estado do Espírito Santo, de acordo com a Lei Complementar 46 de 94. A Lei Complementar 3.400, ela também trazia alguns pontos nesse sentido, mas não são artigos que apareciam para a gente no edital. Então, se aparecer para a gente vantagens pecuniárias, vão aparecer essas que a gente vai trabalhar aqui, tá? Vamos analisar nesse material que eu fiz para vocês. A primeira coisa que eu coloquei aqui no material, olha só, são as chamadas indenizações. As indenizações, elas estão listadas lá no artigo 77 da Lei Complementar 46. Eu não vou ficar lendo artigo com vocês aqui, o que eu quero é tentar entender os fundamentos de cada uma dessas vantagens pecuniárias e também das licenças daqui a pouco. E aí depois, obviamente, que você, como eu coloquei, voltando lá no quadro, como eu coloquei, qual é a vantagem pecuniária? Eu coloquei aqui os artigos que tratam de cada uma delas, depois eu te aconselho aí dar uma lida em cada um desses artigos, porque eu não coloquei tudo aqui no material, coloquei os pontos principais de cada uma dessas vantagens, tá? Vamos começar a trabalhá-las. As indenizações primeiro. A primeira indenização que aparece para a gente é a ajuda de custo. Pessoal, quando que vai acontecer? Qual que é o fundamento para a ajuda de custo? A ajuda de custo, ela tem 4 fundamentos diferentes. A ajuda de custo, ela vai ser paga quando o servidor ele precisa se mudar em caráter permanente no interesse do serviço. Então, é aquela hipótese em que, em virtude do exercício da sua função, ele é removido, ou seja, ele tem alterado a sua localização, ele vai prestar o serviço em outro lugar, ele precisa se mudar. Se ele precisa se mudar em caráter permanente, a administração tem que pagar um valor, já que ele está mudando por interesse do serviço, ele recebe um valor de ajuda de custo. Segunda hipótese, voltando lá, deslocamento eventual superior a 15 dias. Acho que é uma excelente questão de prova, se o seu examinador quiser um pouco te confundir. Por quê? Porque o deslocamento eventual é aquele deslocamento em que eu tenho que sair do município que eu trabalho, em que eu tenho que sair da minha sede durante determinado tempo, mas eu vou voltar. Eu não estou me mudando em caráter permanente, eu estou indo ali e voltando. Por que que pode aparecer para a gente uma eventual pegadinha de prova? Se esse deslocamento eventual for superior a 15 dias, eu vou receber o que a gente está vendo aqui, que é a ajuda de custo. Se esse deslocamento eventual transitório ele for de menos de 15 dias, eu não recebo a ajuda de custo, eu recebo uma outra indenização, que é a segunda que a gente vai ver aqui, que são as diárias. Então, cuidado na sua prova. Se o deslocamento eventual do servidor, obviamente em virtude do exercício da função no interesse do serviço, for maior que 15 dias, aí voltando lá, ele recebe ajuda de custo. Além disso, a missão de interesse do serviço, uma missão, por exemplo, até mesmo no exterior, ela pode justificar a ajuda de custo, se ela tiver, né, em princípio, esse caráter de permanência, ou um tempo maior, enfim. E também é cabível, isso aqui não aparece em todos os estatutos de outros estados, também é cabível a ajuda de custo quando o servidor ele precisar fazer um deslocamento do estado para tratamento de saúde. Então, se o servidor público ele precisa se deslocar, ele precisa ir para outro estado para tratamento de saúde, ele também vai fazer jus à ajuda de custo. Então, são 4 os motivos para que eu receba a ajuda de custo. Cuidado com essas hipóteses. Flávia, qual que é o valor da ajuda de custo? A lei não traz um valor determinado. A única coisa que ela vai dizer, voltando lá no material, é que a ajuda de custo ela não pode exceder 3 meses de vencimento, salvo a missão no exterior. Se for missão no exterior, poderia até exceder, obviamente que o gasto é maior, né, gente, se a missão é no exterior, mas a regra é que a ajuda de custo não pode exceder a 3 meses de vencimento. Não vai aparecer um valor específico, então, mas pode aparecer falando que recebeu, em virtude do deslocamento eventual superior a 15 dias, uma ajuda de custo de 5 vezes o vencimento. Não pode exceder, em regra, salvo a missão no exterior. Também vai ser concedida, de acordo com a lei, a ajuda de custo ao servidor que é servidor público e que foi nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Então, se ele já era servidor, recebeu um cargo em comissão e por isso ele precisa se mudar, ele também faz jus à ajuda de custo. Beleza? A ajuda de custo é como se fosse a administração ajudando no custo, né, que aquela pessoa tem em virtude daquele deslocamento de cidade, de município, enfim.
Depois, a ajuda de custo, nós temos as diárias, indo lá no material. As diárias, pessoal, que são pagas quando o servidor ele tem que se afastar do município em caráter eventual ou transitório por até 15 dias. Então, chamei atenção para você não confundir a ajuda de custo com diária. Aqui é quando o afastamento, o deslocamento, ele é de até 15 dias. O valor ele é definido em regulamento, tá? Se está sobrando aqui, né, gente? Mas, enfim, o valor é definido em regulamento. Também vai ser pago quando o servidor ele tiver que participar em órgão colegiado estadual em local diverso da residência. Então, se o servidor ele faz parte, por exemplo, de um conselho, e em virtude dessa participação no conselho, ele tem que ir para outro local, porque o conselho funciona em local diferente da sua residência, ele também recebe diárias que são valores que são pagos, né, a depender da contagem de dias, né, por dia, normalmente, para o servidor, para que ele possa pagar, né, gente, a alimentação, uma eventual despesa que ele tenha por estar em um outro município, por estar em uma outra cidade. É diferente da ajuda de custo, mas também é uma forma de indenização em virtude desse deslocamento do servidor. Depois das diárias, pessoal, a gente tem, por fim, uma indenização que é a indenização chamada transporte. Cuidado aqui, gente. Uma coisa é o transporte indenização, que a gente vai ver aqui no material, é aquela indenização quando eu uso o meu veículo próprio para o exercício da minha função, e eu só posso fazer isso se eu estiver expressamente autorizado para fazer isso. Outra coisa é o auxílio transporte. O auxílio transporte não é indenização. O transporte é indenização, o auxílio transporte é aquilo que a gente chama de vale transporte, né, que é a administração, que é o órgão público pagando o meu deslocamento, para eu ir e voltar do trabalho no transporte público e etc. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Vai comigo lá primeiro no transporte e indenização, que está previsto no artigo 87. O transporte e indenização, ele vai ser concedido quando o servidor utiliza meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos. Então, para o exercício da minha função, eu uso o meu próprio veículo. E aí, obviamente, que o veículo ele se desgasta, né? Eu estou gastando o meu carro, estou gastando pneu, eu estou gastando óleo, eu estou gastando, enfim. O veículo ele vai sofrer algum tipo de desgaste, por isso eu recebo uma indenização, que é a indenização chamada transporte. Essa utilização, gente, de acordo com o artigo 87 do veículo próprio para esses serviços externos, ela só vai ser possível se eu tiver uma prévia e expressa autorização. Então, o meu superior hierárquico, ele precisa me autorizar expressamente para que eu possa utilizar meu veículo na prestação desses serviços externos. A lei não fala em valor, ela fala que o valor vai ser definido em regulamento. Então, essa indenização, ela é definida em regulamento, a questão do valor, mas é uma indenização porque eu estou gastando o meu veículo, por isso eu recebo a indenização chamada transporte. Beleza? Depois das indenizações, nós temos listados no artigo 88 os auxílios financeiros. E aí os auxílios financeiros, gente, não são indenizações, porque a indenização é a ideia de que eu vou ter um gasto em virtude da função e por isso eu tenho que ser reembolsada. Nos auxílios financeiros são ajudas a mais que a administração pública dá para o servidor. E aí o primeiro auxílio financeiro que vai aparecer para a gente, aí sim é o auxílio transporte. O auxílio transporte, que está no artigo 89, ele vai ser pago para o servidor ativo para deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa. Então, da residência para o trabalho, do trabalho para a residência, a administração pública ela vai pagar o meu transporte, se eu utilizar o transporte público. Na verdade, ela não traz essa previsão, mas a administração me dá alguma ajuda. Teoricamente é para o transporte público, mas a depender do órgão, por exemplo, isso é pago até mesmo, independente do uso de transporte público, é pago em valores, enfim, isso depende de regulamento, não está previsto para a gente na lei. O que importa para a gente é saber que é para o servidor ativo. É para o ativo por quê, gente? Porque só o ativo que vai e volta para trabalhar, né? Se ele já está aposentado, não recebe, não tem justificativa de receber auxílio transporte. A gente tem, inclusive, uma decisão do STF que fala sobre isso, uma súmula vinculante que fala sobre isso. Então, para o servidor ativo, para o deslocamento da residência para o trabalho e do trabalho para a residência. E também vai ser pago, de acordo com o artigo 89, para o servidor matriculado que estiver frequentando curso de formação ou especialização na escola de serviço público ou em outro órgão público. Então, se você está no curso de formação ou no curso de especialização na própria Polícia Civil, você também receberia o auxílio transporte. Depois do auxílio transporte, auxílio alimentação,
que vai ser pago para o servidor ativo, que é um determinado valor previsto em regulamento, então não cai para a gente em prova o valor, que também vai ser pago ao servidor, que também deve ser pago ao servidor, para que ele possa, né, se alimentar, para que ele possa arcar com a sua alimentação no exercício da sua função normal. Temos também o auxílio creche, que está lá no artigo 91, que é pago para o servidor ativo, que tem filhos de 6 a 0 anos em creche. Então, também é um valor pago para o servidor público como uma forma de auxiliar ao servidor pagar a creche do seu filho de 0 a 6 anos. Valor também está previsto em regulamento, então também não precisamos nos preocupar com valores. E, por fim, o último auxílio que nós temos é a bolsa de estudo, que está lá no artigo 92, que é paga para o servidor matriculado em curso específico de formação inicial ou especialização, quando exigida em cargo de carreira. Então, se em virtude da sua carreira você precisa, e você no caso precisa, né, fazer o curso específico de formação inicial ou alguma especialização, você também recebe a bolsa de estudos, tratada em regulamento próprio. No caso do curso de formação da Polícia Civil, isso é tratado na Lei Complementar 3.400, e esse artigo não aparece para a gente no nosso edital, então a gente não precisa se preocupar. Mas o servidor, em geral, aqui, se ele precisa fazer um curso ou especialização em virtude da carreira, ele também recebe uma bolsa de estudo. Beleza? Depois, os auxílios financeiros. Pessoal, temos gratificações e adicionais listados no artigo 93. Então, o artigo 93, ele fala de gratificações e adicionais, que são outros valores também que podem ser pagos ao servidor. Bora passar cada um deles aqui rapidamente. Nós temos, primeiro, a gratificação por exercício de função gratificada. O que é a função gratificada? Gente, é uma função a mais que o servidor público efetivo pode receber. Então, aqui, o servidor, ele já ocupa um cargo efetivo. O cargo efetivo é aquele que depende de ingresso por concurso público, enfim, que garante estabilidade, etc. Que possibilita, né, estabilidade. O servidor, ele já tem um cargo efetivo e ele recebe uma função a mais, por exemplo, uma função de chefia, de assessoramento. Em virtude do exercício dessa função gratificada, ele recebe um valor a mais. Então, indo lá no material, ele é pago para o servidor efetivo investido em função gratificada. Esse valor é fixado em lei e esse valor ele vai ser recebido concomitantemente com o vencimento ou com a remuneração. Então, além do vencimento ou remuneração do servidor pelo seu cargo efetivo, ele também recebe essa gratificação por exercício de função gratificada. Diferente da gratificação por exercício de função gratificada, indo lá no material, é a gratificação por exercício de cargo em comissão. Cargo em comissão é uma coisa, função gratificada é outra. A Constituição, ela traz essa diferenciação lá no artigo 37. Tanto a função gratificada, gente, quanto o cargo em comissão, eles são para os cargos de direção, chefia e assessoramento, de acordo com a Constituição. Mas, enquanto a função gratificada, ela só pode ser dada por um servidor efetivo, o cargo em comissão, ele pode ser dado até mesmo para quem não tem cargo efetivo. Então, na função gratificada, eu já tenho o cargo, eu recebo uma gratificação a mais porque eu estou exercendo essa função a mais. Enquanto que o cargo em comissão é um cargo em si. Eu ocupo um cargo público efetivo, por exemplo, mas eu vou ocupar um cargo em comissão durante determinado período. Ou, às vezes, eu nem tenho cargo público nenhum e vou ser nomeada para um cargo em comissão. Então, a gratificação por exercício de cargo em comissão, ela é diferente, ela aparece para a gente lá no artigo 96. Quando que vai ser pago a gratificação por exercício de cargo em comissão? Quando o servidor ele for investido em um cargo em comissão e ele opte pelo vencimento do cargo efetivo. A regra, gente, a ideia é que quando eu que ocupo um cargo efetivo, eu sou nomeada para um cargo em comissão, eu vou ocupar aquele cargo em comissão, meu cargo efetivo vai ficar ali enquanto eu estiver, né, ocupando esse cargo em comissão, ele vai ficar ali me esperando. Eu vou ocupar aquele cargo em comissão e a regra é que eu optaria por receber o cargo em comissão. Mas pode acontecer de eu optar continuar recebendo pelo meu cargo efetivo. Se eu escolho receber pelo meu cargo efetivo, eu vou receber o vencimento do cargo efetivo, mas, voltando lá no material, 65% do vencimento do cargo em comissão. Que, na verdade, sempre vai acontecer, porque o valor aqui vai ser muito mais alto, né, gente? Então, eu continuo recebendo o vencimento do cargo efetivo e recebo uma gratificação, que é 65% do vencimento do cargo em comissão.
Beleza? Cuidado para não confundir essas duas gratificações. Outra, gratificação por exercício de atividade em condições insalubres, perigosas ou penosas. As condições insalubres, perigosas ou penosas, elas estão conceituadas para a gente lá no artigo 97. O artigo 97, parágrafos 1º, 2º e 3º trazem para a gente esses conceitos, vale a pena vocês darem uma lida. Essa gratificação vai ser paga, obviamente, quando o servidor ele trabalha com habitualidade em locais insalubres, perigosos ou exerça atividades penosas. Qual que é o valor, gente? São percentuais variáveis entre 15% e 40% do vencimento, de acordo com a lei. Então, de acordo com a Lei Complementar 46, eu recebo de 15% a 40% do vencimento em virtude do exercício em condições insalubres, perigosas ou penosas. Vale a pena dar uma lida nesses artigos e cuidado para não confundir, porque a gente tem valores diferentes lá no direito do trabalho. Eu sei que direito do trabalho não cai na sua prova, mas em algum momento na vida você estudou direito do trabalho e você não pode se confundir com esses valores aqui, tá? Continuando nas gratificações, eu tenho a gratificação por execução de trabalho com risco de vida. A gratificação para execução de trabalho com risco de vida, que está lá no artigo 100, vai ser paga quando o servidor desempenha funções em circunstâncias com possibilidade de dano à vida. Esse valor é fixado em regulamento, mas a lei ela já adianta que vai variar entre 20% e 40% do vencimento. Cuidado para não confundir, aqui em cima era entre 15% e 40%, aqui é entre 20% e 40% do vencimento. E a lei ela ressalva que não vai ser concedida essa gratificação por trabalho com risco de vida se o servidor ele já recebe aquela gratificação lá de cima por exercício de atividade em condições insalubres, perigosas ou penosas. Então, se ele já recebe a gratificação do artigo 97, ele não vai receber essa gratificação do artigo 100. Beleza? Depois, pessoal, gratificação por prestação de serviço extraordinário, que é a famosa hora extra. Vai ser pago, obviamente, quando o servidor trabalha fazendo hora extra. Qual que é o valor da gratificação? 50%, a hora, né, extra, ela vale 50% com relação à hora normal de trabalho. Então, se eu receberia R$100, vamos imaginar, por hora normal de trabalho, eu vou receber 50% a mais dessas 100 horas quando for hora extra, quando for trabalho extraordinário, fora do meu período de trabalho. Eu tenho, de acordo com a lei, um limite máximo de 2 horas diárias, de 2 horas extras diárias. Tem que ter no máximo, e eu posso fazer no máximo 180 dias por ano de hora extra. Então, eu posso no máximo trabalhar por 180 dias por ano fazendo hora extra, tá? Porque senão vira normal, né, gente? Isso não pode acontecer. Depois, galera, depois da gratificação por serviço extraordinário, que é a hora extra, a gente tem a hora noturna, que é a gratificação por prestação de serviço noturno, que é aquele serviço entre as 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte. A hora noturna, ela vale 20% em relação à hora normal. Então, a gratificação aqui vai ser de 20% em relação à hora normal. E a hora noturna, ela tem um período, ela é diferente, né, do que a hora normal. A hora noturna, ela é uma hora fictícia, indo lá no material, ela vai valer 52 minutos e 30 segundos. Isso é igual lá no direito do trabalho mesmo, né? A hora noturna, ela é igual a 52 minutos e 30 segundos. Depois, pessoal, gratificação por encargo de professor ou auxiliar em curso oficialmente instituído para treinamento e aperfeiçoamento funcional, que é aquela hipótese em que o servidor ele é chamado para atuar como professor em um determinado curso na escola de serviço público. Você é chamado para atuar como professor, para lecionar em um determinado curso, você recebe também uma gratificação. Então, indo lá no material, é pago para o servidor designado para participar como professor ou até mesmo auxiliar em curso da escola de serviço público. Esse valor é fixado pelo secretário de Estado responsável pela administração de pessoal. Não tem valor, é um valor que vai ser fixado pelo secretário. Depois temos, gente, gratificação por produtividade. A gratificação por produtividade, ela é devida ao ocupante de cargo efetivo, ela é definida em lei, então não aparece para a gente nada de interessante com relação a ela, salvo a existência dessa gratificação por produtividade. Depois a gente entra no adicional de tempo de serviço, o adicional de tempo de serviço que aparece previsto para a gente lá no artigo 106, que vai ser pago a cada 5 anos de efetivo exercício.
Então, a cada 5 anos de efetivo exercício no seu cargo, vai ser adicionado ao seu vencimento um valor a mais, que é o adicional de tempo de serviço. Esse adicional de tempo de serviço, ele vai ser um percentual de 5%, limitado a 35% sobre o vencimento. E a lei chama atenção que no caso de acumulação de cargos, vai contar o tempo para cada cargo. Beleza? Então, adicional de tempo de serviço. Terminando, pessoal, os nossos adicionais e gratificações. A gente tem o adicional de férias, que é pago em ocasião das férias, que vai ser 1/3 da remuneração, tal qual a gente tem previsto, inclusive, constitucionalmente. Temos o adicional de assiduidade, e aí aqui eu quero que você tome um pouco de cuidado, porque o adicional de assiduidade, ele é pago a cada 10 anos de efetivo exercício na administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo. Então, a cada 10 anos de efetivo exercício no Estado, como nas pessoas jurídicas, né, como um todo, então na administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, eu receberia um valor a mais. Qual que é esse valor, Flávia? 2% do vencimento básico, respeitado o limite de 15%. É o que nós chamamos de adicional de assiduidade. Então, a cada 10 anos, vai ser somado ao meu vencimento um valor a mais que vou continuar recebendo, enfim, até então, até terminar, né, meu exercício. Desculpa, gente. E eu recebo esse valor em virtude do adicional de assiduidade. Mas a lei chama a atenção, tá lá no artigo 108, que aquele servidor que preenche os requisitos para receber o adicional de assiduidade, ele pode escolher, em vez de receber esse adicional de assiduidade, ele pode escolher tirar as suas chamadas férias prêmio. O que são férias prêmio? São 3 meses de férias remuneradas, enfim, normal, que eu posso tirar a cada 10 anos de efetivo exercício na administração direta, autárquica e fundações do Estado do Espírito Santo. Então, é um ou outro, tá, gente? Eu não recebo adicional e tenho férias prêmio. Ou eu escolho receber o adicional, ou eu escolho as férias prêmio. Indo lá rapidamente, então, a lei fala que o servidor com direito ao adicional de assiduidade poderá optar pelo gozo de 3 meses de férias prêmio. As férias prêmio estão tratadas lá no artigo 118, para quem quiser dar uma lida. Então, eu escolho ou férias prêmio ou adicional de assiduidade. E aí, para terminar, gratificação de representação. A gratificação de representação, ela vai acontecer quando o servidor ele tem despesas extraordinárias decorrentes de compromissos de ordem social ou profissional, de representatividade de ocupantes de cargos de proeminência e destaque na administração estadual. Então, quando é um servidor que tem um destaque na administração, ele representa a administração pública, ele faz jus a essa gratificação, que vai ter o valor de até o limite máximo de 50% do seu vencimento. E, por fim, para terminar, nós temos a gratificação especial de participação em comissão de licitação e de pregão, que é paga para os servidores, membros de comissões de licitação, pregoeiros e membros das equipes de pregão. Os valores eles estão previstos lá no artigo 113A. Eu acredito mais que se fosse aparecer para a gente em prova, seria só o cabimento mesmo. Conserta no material de vocês que esse A tá minúsculo aqui, ó, mas ele tem que estar maiúsculo, né, gente? Só conserta que ele foi um problema da professora, que quando foi fazer o material esqueceu de colocar de maiúsculo mesmo. Beleza? Galera, agora sim, terminamos então todas as vantagens pecuniárias que são listadas pra gente lá na Lei Complementar 46. Passa rapidamente comigo agora pelas licenças, porque eu quero revisar, como eu te disse, tanto as vantagens pecuniárias quanto as licenças. Então, a gente passa agora lá para o artigo 122. 122, ele começa a trabalhar as licenças. Cuidado com o artigo 125, ele traz algumas dessas licenças que eu não posso, quando eu estou com essas licenças, eu não posso exercer nenhuma atividade em que eu tenha vantagem pecuniária, eu não posso exercer atividades remuneradas enquanto eu estiver nessas licenças listadas no 125. Vamos passar rapidamente por cada uma dessas licenças. Eu tenho licença para tratamento da própria saúde. Claro, então se eu estou com problema de saúde, eu posso tirar essa licença, ela pode ser tanto a pedido quanto de ofício. Essa licença, voltando lá no material, ela é sem prejuízo da remuneração e sem prazo. Então eu continuo recebendo normalmente e obviamente que não tem prazo, não sei quanto tempo eu tenho que ficar para tratar da própria saúde. Também temos a licença por acidente em serviço ou doença profissional, que é quando o servidor ele sofre algum acidente em serviço ou doença, e aí o 133 traz os conceitos para a gente. Essa licença, óbvio, gente, também é sem prejuízo da remuneração, também vai ser sem
prazo. Então, se eu sofrer um acidente em serviço ou doença profissional, claro que eu não vou deixar de receber quando eu estou de licença, pelo contrário, eu tenho que receber normalmente sim. Continuando, a lei trata das licenças por gestante, lactação e adoção. E aí eu tenho valores, prazos diferentes para cada uma dessas licenças. A gestante é quando a servidora está grávida, a lactante é quando a servidora está amamentando e a adoção é quando os servidores, ela não traz especificamente servidora, obviamente os servidores, adotaram um filho. Então a gestante, pessoal, prazo de 180 dias consecutivos sem prejuízo da remuneração. Então, a licença de gestante, ela tem um prazo de 180 dias consecutivos. A lactante, voltando lá no material, no caso do filho até 6 meses, a servidora ela tem 1 hora de descanso que pode ser parcelada em 2 períodos de meia hora cada, sem prejuízo da remuneração. Então, ainda depois que ela tenha, que ela esteja, né, trabalhando, se ela precisar amamentar, ela tem 1 hora de descanso. E a adoção ou guarda judicial, prazo de 180 dias, sem prejuízo da remuneração. Então, são prazos diferentes a depender se é gestante, se é adoção, apesar de a gente conseguir perceber aqui que o prazo é exatamente o mesmo, tá? De acordo com o STF fala que a adoção é o mesmo prazo da gestante, porque a criança também tem que se adaptar e etc. E aí temos outros 2 prazos que são importantes que eu coloquei aqui nas observações. No caso do natimorto, né, quando o filho nasce morto, a servidora, ela tem, depois de 30 dias, ela vai ser submetida a exame médico para ver se ela pode ou não voltar a trabalhar. Então, em princípio, ela fica esses 30 dias, né, de licença e depois ela vai ter um exame para ver se ela volta a trabalhar, se ela tem condições de voltar a trabalhar ou não. No caso de aborto não criminoso, o prazo também é de 30 dias. Próxima licença, licença por motivo de doença em pessoa da família. Aqui eu acho que é uma boa questão de prova. Primeiro, quem é família? Vai ser considerado família aqui pra gente, indo lá no material, o cônjuge ou companheiro, filhos, pais e irmãos. Então, se o meu cônjuge ou companheiro, filhos, pais e irmãos, eles estão com um problema, né, de doença, eles estão com alguma doença, eu posso tirar essa licença, mas, olha só, eu tenho que provar ser indispensável a assistência pessoal do servidor e que não pode ser prestada simultaneamente ao cargo. Então, eu tenho que provar primeiro que não tem como, não tem nenhuma outra pessoa para tomar conta daquele meu familiar, sou eu que tenho que estar lá ajudando, e não tem como eu ajudar ao mesmo tempo exercer meu cargo, né, de forma simultânea. E a questão da remuneração vai mudar também. De acordo com a lei, a licença por motivo de doença em pessoa da família, ela é com remuneração se a licença for de até 1 ano. Depois eu vou ter a redução de 1/3 se a licença for de 1 ano a 24 meses. E a partir do 24º mês, a licença é sem remuneração. Tá? Então, cuidado com essa questão da remuneração aqui, porque ela é uma boa questão de prova, é uma boa pegadinha de prova. Continuando, gente, licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro. Esse deslocamento por motivo de deslocamento, essa licença por motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro, gente, ela vai ser cabível quando? Primeiro, o meu cônjuge ou companheiro também é servidor público e foi deslocado em virtude do serviço, seja para fora do estado, seja até mesmo para fora do estado ou até mesmo para o exterior, quando ele for eleito para mandato eletivo ou para cargo que dependa da sua transferência. Então, são 3 hipóteses diferentes aqui. Ou quando o cônjuge ou companheiro é servidor efetivo e foi deslocado para outro ponto do estado, fora do estado ou para o exterior, ou quando ele é eleito para mandato eletivo ou nomeado para cargo que dependa de sua transferência. Nessa licença, pessoal, a licença ela é sem remuneração e ela pode ter um prazo de até 4 anos. Então, o prazo aqui é até 4 anos e ela é sem remuneração. E a lei chama atenção o seguinte: se no novo local que aquele meu cônjuge ou companheiro for trabalhar tiver uma repartição, eu vou trabalhar naquela repartição. Eu tenho uma alteração de localização, né? Ou seja, quando eu tenho autorização de localização, eu vou agora estar localizada naquela nova repartição, eu vou trabalhar lá normalmente, eu não preciso tirar licença para isso. Então, se tem repartição pública, eu trabalho naquela repartição. Se não tem, eu tiro essa licença. Continuando, a gente tem a licença para o serviço militar obrigatório, que vai acontecer quando o servidor ele é convocado para o serviço militar obrigatório ou outros encargos de segurança nacional. A licença é com remuneração, depois que o serviço termina, ele tem 15 dias para voltar para exercer o cargo, então ele tem 15 dias para reassumir o seu cargo.
A licença para atividade política, que é quando o servidor ele for candidato a cargo eletivo. Eu tenho a previsão de que essa licença se dá na forma da lei, então eu não preciso me preocupar, não está prevista na Lei Complementar 46. Licença para trato de interesses particulares e licença especial são duas licenças diferentes que aparecem no 146. A primeira licença é para trato de interesses particulares, que vai ser concedida para o servidor estável. Quando ele tem algum interesse particular, ele quer tirar essa licença. Essa licença, pessoal, ela é sem remuneração e pode ter um prazo máximo de 10 anos. Então, eu posso ficar até 10 anos licenciada sem remuneração. Quando eu sou um servidor estável, quero tratar de interesses particulares. Se ela for interrompida, eu tenho 30 dias para assumir o exercício. E temos a licença especial, que também é concedida para o servidor estável, que é uma licença que tem um prazo de 4 anos e que o valor de remuneração também vai mudar a depender do período. Então, no primeiro ano de afastamento, eu recebo 30% da remuneração, no segundo 20%, no terceiro 10% e no quarto 5% da minha remuneração. Beleza? Depois, gente, para terminar, licença para o desempenho de mandato classista, que é aquela licença para mandato em associação de classe, sindicato, federação, confederação, representativos da categoria. Ela é uma licença remunerada e ela vai durar exatamente o período do mandato, inclusive no caso de reeleição. E a licença paternidade, que está lá no 148, que é para o servidor no caso de nascimento ou adoção de filhos. Conserta esse acento que está errado aí, né, gente? Para o nascimento ou adoção de filhos por 20 dias consecutivos de forma remunerada. Fechado? Galera, passei rápido por todas essas licenças e vantagens pecuniárias, mas achei que era um bom momento para a gente revisar e entender cada uma dessas vantagens e cada uma dessas licenças, cada um desses direitos previstos para o servidor público civil em geral do Estado do Espírito Santo. Lembrando que aqui não é Lei Complementar 3.400, é a Lei Complementar 46, que aparece também no nosso edital. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero de verdade que a gente tenha pelo menos uma questão na legislação estadual que trate desses direitos da Lei Complementar 46 e que você consiga lembrar desses pontos importantes. Se você tiver alguma dúvida, imprime, eu te aconselharia a fazer isso para revisar de forma bem completa. Imprime esse material, ainda que você não queira imprimir, mas vai dando uma lida em todos esses artigos que eu enumerei aqui, que são importantes e que podem aparecer para a gente em prova. Dê notícias depois, contando como é que você foi na prova, se você foi bem, se caiu um desses pontos aqui, se eu conseguir te ajudar de alguma maneira. Até mais.